falar um pouquinho sobre o que acontece, ou o que deve acontecer, ou o que deveria ter acontecido no Congresso nessa semana, com as sessões presenciais, né, nesse esforço concentrado, e que podem e que não vão acontecer. Pois é, ontem eu estava almoçando com um líder importante do Congresso e aí no início do almoço ele pegou o celular e disse: olha aqui, ó, o Lira acabou de assinar um ato suspendendo as sessões presenciais, né, e liberando todo mundo para ficar nos seus estados. Esse próprio líder achou estranho. Por quê? Porque a explicação oficial da presidência da Câmara é que muito aeroporto está fechado por causa das queimadas e tal, mas a suspeita no Palácio do Planalto e boa parte do Congresso é de que, na verdade, foi mais uma resposta do Lira à tentativa de Judiciário e Executivo de espremerem as emendas parlamentares. Então, o Lira, vejam como é que é a sequência, né? No domingo, os líderes começaram a chegar, né? Porque, afinal das contas, é esforço concentrado. Só tem 3 esforços concentrados até a eleição de outubro. O dessa semana é o segundo. Depois desse só tem mais um para votar tudo que tem que votar. Então os líderes começaram a chegar no domingo, todo mundo já ali a 1000 por hora. E aí, já na segunda de manhã, o Arthur Lira suspende as sessões presenciais, né? E a sensação ele fez isso na hora do almoço, antes dos voos da tarde. Ou seja, ele deixou claro: olha, não precisa vir não, hein? Cancela esse voo aí. E isso foi interpretado como um recado ao Palácio do Planalto. Se o Palácio do Planalto e o Ministério da Fazenda estão com pressa na pauta econômica, por exemplo, para votar o novo... Aquele acredita que é a nova revisão de dívidas de empresas e pessoas físicas, etc. E se o governo está com pressa de votar as 2 regulamentações da reforma tributária, parece que o Lira não está. Isso foi interpretado como um ataque do Lira ao governo e ao presidente Lula. Portanto, o presidente Lula, que aliás fez uma reunião com líderes ontem às 5 da tarde, já estava prevista, a gente até falou ontem aqui na Rádio Eldorado, e não convidou o Lira. Então, parece que a guerra está aberta, viu, gente? Parece que a guerra está aberta. Aguardemos, então, como é que vai ser tudo isso. Eliane, só que lá na CCJ está avançando, pelo menos a discussão de projetos e propostas de emenda à Constituição que restringem algumas atividades do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, ontem o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é um deputado bolsonarista, deu parecer favorável a uma PEC que permite a derrubada de decisões do Supremo. Isso entra na pauta hoje, é a previsão? Exatamente. E não é por acaso, viu, Heisen? Você veja que são movimentos combinados, né? Depois que o Supremo, por unanimidade, ratificou a decisão liminar do Flávio Dino, intervindo nas emendas parlamentares, né? Logo nas emendas do Congresso, dos deputados, senadores, etc., né? O Arthur Lira mandou 3 propostas de emenda constitucional para a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, todas 3 num ataque direto ao Supremo. E aí ontem você tem esses movimentos combinados, porque ao mesmo tempo em que o Lira suspende as sessões presenciais num ataque ao governo,
A CCJ, que é comandada por ele, na verdade, né, ele é que manda na CCJ, vai e dá esse parecer do Orleans e Bragança, acatando, né, um parecer favorável à intervenção do Supremo, porque é aquela história, né? O Supremo tem a prerrogativa de errar por último, mas agora o Congresso não quer isso não, quer o direito, o poder de derrubar, de rever decisões do Supremo. Então o Lira faz um ataque direto ao Executivo e terceiriza o ataque ao Judiciário via CCJ. E hoje a CCJ vai julgar esse parecer do Orleans e Bragança e vamos ver se os outros também, né, os outros 2 projetos também já não entram na pauta de hoje. Com a Eliane Cantanhede, direto de Brasília, com esse olhar sobre os incêndios ao redor do país. O governo federal e o governo de São Paulo apontam suspeitas diferentes para a origem das queimadas. O IBAMA afirma, por exemplo, que o início dos focos de forma quase simultânea na sexta é um indício de ação orquestrada, segundo uma declaração do presidente do IBAMA, da instituição, Rodrigo Agostinho. Nós estamos vivendo, de fato, um momento extremo e estamos vivendo um momento onde nós temos a maior estrutura já montada. Nós estamos falando no Pantanal já de 800 pessoas trabalhando nos incêndios. Brigadistas amazônicos são mais de 1.400 pessoas, uma verdadeira estrutura de guerra, que nunca foi utilizada antes para o enfrentamento de uma crise como essa. A gente vai ter, de certa forma, de olhar para as mudanças climáticas com outro olhar. Muito provavelmente nós vamos precisar investir muito em tecnologia. Então, para além desse efetivo que ele listou. Já o governador Tarcísio de Freitas afirma que não há, até agora, elementos que conectem as ocorrências e acredita que o espalhamento rápido se deve às condições climáticas adversas. Nessa fala Globo News. Pessoas que portavam gasolina e que estavam realmente ateando fogo de forma criminosa. É difícil dizer agora se há uma ação coordenada, não nos parece que haja, e qual é a motivação por trás disso. Então agora vamos aprofundar as investigações para ver a motivação. Então é o que vai ser investigado agora pela Polícia Civil e a Polícia Federal também instaurou seu inquérito, seu procedimento investigativo. E nesse caso parece que informações foram chegando, porque depois, mais tarde, numa outra entrevista, Tarcísio admite que teve um vídeo lá que foi feito por uma pessoa que seria membro de uma facção criminosa aqui de São Paulo também, que estaria ateando fogo. Só que aí, Eliane, a gente tem o governo mesmo falando que 99% dos incêndios foram causados por ação humana. Já tem 4 pessoas presas também por atear fogo, especialmente aqui no interior de São Paulo. Como é que fica essa situação e como é que o governo, agora em articulação com os estados, também tem lidado com esse assunto, na sua opinião? Pois eu acho que o governo demorou muito, né? Porque estava prevista essa seca inclemente que a gente está vendo, né? A gente sabe que seca, qualquer fagulha, qualquer ponta de cigarro vira uma tragédia, né? Eu acho que o governo demorou muito, é aquela velha história, é melhor prevenir do que remediar. Remediar é muito mais complicado. Então você tem a questão climática, né? A seca, o ambiente propício às queimadas, mas você já tem evidências de ações criminosas, tanto que foram presas 4 pessoas. Né? As queimadas, em geral, na grande maioria, são causadas por ações humanas, né? E são potencializadas pelas questões ambientais, pelos fatores ambientais. Mas uma coisa é o sujeito passar de carro, jogar um cigarro. É claro que ele é culpado, né? Afinal das contas, já morreram 2 guardas florestais em São Paulo, já morreu 1 em Mato Grosso e alguém tem que ser responsabilizado por isso. Mas isso é diferente de haver uma ação criminosa organizada em diferentes pontos, por exemplo, de São Paulo, com alguma motivação. Todo crime, né, é executado com uma motivação.
Qual seria essa motivação? Aí tem várias teorias conspiratórias, assim. Por exemplo, no ano que vem, o Brasil vai sediar a COP, lá em Belém do Pará. Né? É um belo gol para o Brasil e para o governo Lula. Será que alguém está querendo atrapalhar isso? Ou há setores interessados em queimadas, em desmatamento para agropecuária, uma questão econômica? Ou o PCC para criar tumulto na vida política nacional antes das eleições? Há várias e várias teorias, mas o mais importante, eu aí acho que quem tem razão, é o diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Andrei Passos Rodrigues, quando ele diz o seguinte: é prematuro falar qualquer coisa, né? Tudo depende das investigações. Como temos 4 presos, né? Eles podem contar muita coisa. Então, gente, é muito grave, a situação é muito grave. Brasília, né, o Distrito Federal, está sendo considerado uma das 4 cidades mais em situação mais grave respiratória, ou seja, afeta a saúde das pessoas, né? Afeta a saúde, afeta a economia, afeta o ambiente, afeta tudo, e isso precisa, primeiro, mais diligência do governo federal, dos governos estaduais, dos municípios. Segundo, precisa investigação policial para saber o que tem por trás disso. Ontem, o chefe da Casa Civil, o ministro Rui Costa, reuniu a ministra Marina Silva, outros ministros, ministro da Defesa, ministro da Justiça, o chefe da Polícia Federal, diretor-geral da Polícia Federal, enfim, para traçar ações e, inclusive, tentar articular uma reunião de governadores. Mas, olha, depois do leite derramado, é muito mais complicado. Bom, Helene, outro assunto também que está quente, literalmente, envolvendo a ANEEL e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ele tinha cobrado a agilidade nos trabalhos da Agência Nacional de Energia Elétrica, que ontem respondeu num tom duro, praticamente dizendo que só deve satisfações ao Congresso, ao Tribunal de Contas da União, mas disse que está faltando um diretor lá para o governo indicar. Tem o risco de votações terminarem empatadas, então devolveu a bola para o governo. Pois é. Na verdade, é o seguinte: o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, que está muito próximo do Lula, né, do presidente Lula, foram 2 notícias casadas que deixam aí interrogações sobre as intenções dele. Né, uma da outra agência, que é a Agência Nacional de Mineração, né? A Agência Nacional de Mineração, segundo o nosso Estadão, né, fez mudanças nas regras de compensação para os municípios que cediam exploração mineral, né? Uma compensação, porque realmente exploração mineral é brabo, né? Os municípios mais afetados são compensados. Eles fizeram uma mudança nas regras e 87% dos municípios beneficiados pela compensação são de Minas Gerais. Só que o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, é de Minas Gerais. É esquisito, né? Aí, ato contínuo, o ministro manda um ofício aberto para a ANEEL, que é a outra agência, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ameaçando com intervenção, porque eles estão muito lentos em tomar decisões de interesse do governo. Aí a ANEEL respondeu de forma bastante dura, porque ele disse o seguinte: olha, que a ANEEL tem autonomia por lei, né? Enfim,
que quem tem que fiscalizá-la é o TCU, e isso soou como: não vem que não tem, ministro. Então, o ministro que é intervencionista e está num governo intervencionista com um presidente que tem uma alma intervencionista, está querendo investir sobre as agências reguladoras, além, né, de ter esse saldo muito negativo das intervenções nos fundos de pensão das estatais e dos bancos estatais. É ruim para o governo, e a ANEEL respondeu: olha, a agência reguladora tem autonomia, né? O Lula quer intervir no Banco Central e o ministro dele acha bacana intervir nas agências reguladoras. Mas a ANEEL deu uma resposta dura. Vamos ver como é que evolui agora essa guerra. Quais são as próximas trocas de tiro, né? Eliane, conta pra gente um bastidor sobre a agenda do atual diretor de política monetária do Banco Central, o Galípolo, que foi chamado aí a Brasília para ficar de sobreaviso, é? Exatamente, né? Tava com essa previsão de o presidente Lula indicar o nome do Galípolo para a presidência do Banco Central agora, ainda em agosto. E aí, eis que ontem o Lula chamou a Brasília, convocou a Brasília o Gabriel Galípolo, né? E ao mesmo tempo já há bastidores de que o Lula já vem conversando, por exemplo, com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, para articular a sabatina do Galípolo para assumir o lugar do Roberto Campos Neto. Parece um tanto cedo, né? Porque a gente ainda está em agosto, né? E o mandato autônomo do Roberto Campos Neto vai até dezembro, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, faltam 4 meses. Mas eu acho que o Lula anda querendo esfriar rapidinho o cafezinho do Roberto Campos Neto e já empoderar o Galípolo. Bem, podemos ter aí uma fumacinha branca ainda essa semana, com o anúncio oficial da escolha do Lula pelo Galípolo, que é muito ligado ao Lula, né? Ele era um desconhecido, era ligado aos tucanos de São Paulo, mas ele é muito hábil, muito conversador, um cara jovem, interessante. O Lula se aproximou dele, os dois têm canal direto. Então a gente pode ter aí novidades. O nome do Galípolo para a presidência do Banco Central. Aí então o Campos Neto seria uma espécie de Biden, então. Excelente definição. Só que o Biden está um pouquinho mais velhinho que o Roberto Campos Neto, e o Campos Neto vai continuar com a caneta na mão, né?